Quando Paulo foi chamado por Cristo para a missão, ele foi escolhido para pregar aos gentios. Dispôs-se assim a viajar pregando o evangelho. Primeiro, ele foi ordenado e encaminhado pela igreja de Antioquia da Síria. E por volta do ano 45 de nossa era, ele iniciou a sua primeira grande viagem missionária pela Ásia Menor. Inicialmente, ele começou a sua viagem pregando nas sinagogas, porque ele queria convencer os judeus piedosos de que Jesus era o Messias. Eles conheciam as profecias da Bíblia, tinham uma visão bíblica da mensagem. Seria mais fácil começar pregando para eles. Só que o tempo se passava, os judeus reagiam negativamente e Paulo começava a pregar então aos gentios. E para sua surpresa, em cada cidade surgiram igrejas, novas congregações. Isto animou bastante. Tanto assim que no Concílio de Jerusalém, no ano 49, ele deu um farto relatório sobre como Deus havia operado através dos gentios, como eles haviam aceito a palavra de Deus. Quando ele começou a sua segunda viagem missionária por volta do ano 50, acompanhado de Timóteo, ele começou visitando as igrejas de gentios que ele havia fundado. Mas, quando ele chegou à cidade de Troade, ele recebeu uma visão. Passa a Macedônia e ajuda-nos. Um novo desafio mais amplo era agora colocado diante dele. Pregar não somente aos gentios, mas aos gentios de uma outra cultura, imergir-se numa cultura totalmente diferente. Pessoas que não conheciam as Escrituras Sagradas, não conheciam a Sagrada História, possuíam uma visão de vida totalmente diferente dos hebreus. Essa é a realidade dos gregos. E como Paulo procurou alcançar essas pessoas? Bem, embora indignado com a idolatria que ele encontrou entre os atenienses, ele teve compaixão deles, porque sentiu que eles precisavam do verdadeiro Deus. Paulo entendia que o conceito de missão era global e envolvia levar o evangelho a pessoas não alcançadas, outros povos. Assim o que ele fez? Em Atenas, ele começou a frequentar a praça onde os filósofos ensinavam ao povo. Começou a dialogar e atrair as pessoas com questões religiosas. Ele precisava pegar o evangelho. Mas como fazê-lo? Paulo sabia aproximar-se dos atenienses de modo diferente do que o comum, numa abordagem inteiramente nova, porque eles não sabiam nada sobre o verdadeiro Deus nem sobre as Escrituras. Assim como hoje nós nos deparamos com pessoas secularizadas que não sabem nada sobre Deus, sobre as Escrituras, etc. Então, Paulo, ele foi cercado na praça por alguns filósofos. Não eram religiões, eram filosofias morais. Os epicureus e os estoicos começaram a discutir com Paulo. Os epicureus eram materialistas. Para eles, o prazer era o bem supremo da vida. Não acreditavam no destino da alma. Já os estoicos, eles eram metafísicos. Eles eram filósofos que criam na virtude como o bem supremo. Valorizavam a alma e o cultivo da razão. Atenas era um centro cultural, filosófico do mundo antigo. Mas suas ideias filosóficas eram muito diferentes do cristianismo. Paulo, entretanto, havia estudado aos pés de Gamaliel e ele estava preparado. Gamaliel era um sábio judeu que havia ensinado também sobre ciências, artes, filosofia e literatura gregas. E assim Deus pôde usar Paulo naquelas circunstâncias para alcançar o mundo grego. A eloquência e a argumentação de Paulo impressionaram os líderes da cidade, que o levaram até o Areópago, que era o local da cidade onde decisões importantes eram tomadas, grandes discussões eram feitas, dando a Paulo a oportunidade de lhe expor as suas estranhas e novas ideias religiosas. No Areópago, Paulo, sabiamente, iniciou o seu discurso valorizando o fato de que os atenienses eram religiosos. Ele reconhecia isso, mesmo que equivocadamente adorassem vários deuses. Paulo elogiou a consciência espiritual
e a sinceridade deles. Valorizou, inclusive, construir um altar ao Deus desconhecido, para que, se porventura houvessem se esquecido de algum Deus. Na inscrição aos Deus desconhecido, Paulo encontrou um importante ponto comum para desenvolver a sua pregação. Ele explorou o tema do Deus desconhecido, despertando o interesse deles. Ele partiu do conhecido para o desconhecido. E ele anunciou-lhes que esse Deus desconhecido podia e querer-se tornar-se conhecido deles. É um Deus que não vive num templo, não precisa dos seres humanos, mas está identificado com os seres humanos mediante Cristo Jesus. Assim, Paulo mostrou que a um povo que possui uma visão antropomorfista, para os gregos, os deuses tinham os mesmos característicos dos seres humanos, o mesmo caráter. Paulo lhes apresentou a ideia de um Deus de amor que se sacrifica pelos seus filhos, que vive uma vida de relacionamento totalmente diferente, de entrega. Isso era algo maravilhoso, intrigante, algo novo para os gregos. Paulo mostrou que havia estudado a crença deles, porque despertou a mente deles para aquilo que eles não podiam entender, partindo do conhecido para o desconhecido, e usando inclusive alguns poemas de estilistas gregos, filósofos gregos, sobre Deus. E Paulo diz: vocês lembrem-se que por Deus vocês são mantidos e deles vocês dependem. E agora Paulo aprofundou o seu ensino a respeito de Jesus. E ele chegou a um ponto decisivo. Falou da ressurreição de Jesus como prova do poder da ação de Deus na vida da humanidade. Paulo acrescentou que Deus os amava, desejava salvá-los, mas que ele não levava em conta o tempo de ignorância. Porém, haveria um dia especial de juízo no futuro, e que eles deviam se preparar para este juízo. A pregação de Cristo sobre Paulo, sobre a ressurreição, sobre o juízo, sobre a extensão grande do Evangelho, trouxe muita reação. As reações variaram da crença à descrença. A maioria descreu, mas houve a conversão de uma minoria. Só que quando a multidão começou a dispersar-se, o objetivo da pregação de Paulo havia sido alcançado. Todos haviam ouvido atentamente a palavra de Deus, haviam recebido a mensagem do Evangelho, e cada qual agora podia tomar a sua decisão. Dionísio e Dâmaris, por exemplo, são nomes mencionados que, juntos com outros nomes, mais aceitaram a Cristo. Enfim, na experiência de Paulo em Atenas, nós podemos aprender. Primeiro, ele estudou o grupo de pessoas que desejavam alcançar. Segundo, respeitou a crença e a religiosidade deles. Terceiro, fez uma abordagem adequada àquela ocasião. E, em quarto lugar, apresentou uma mensagem clara e direta. Quem sabe você e eu hoje temos o nosso areópago particular. Pode ser até mesmo a nossa rede social de amigos na internet. Nós devemos orar ao Senhor para que Ele nos enche de sabedoria, para sermos instrumentos em suas mãos, para alcançarmos aqueles que ainda não foram alcançados. Que Deus nos conceda essa bênção e esse grande privilégio.